Diante de tanta polêmica e ignorância, falta de preparo nas críticas e das fake news, é preciso que bispos, padres e leigos coerentes com a verdade do Evangelho e com a doutrina da Igreja Católica se levante contra as intolerâncias. Falem, utilizem também das redes sociais para, enfim, apresentar o que é verdadeiro ecumenismo e diálogo interreligioso. Porque muitos leigos, que na sua maioria não conhecem o catecismo católico, se deixam ser guiados por pessoas míopes e fundamentalistas, intolerantes, cujo discurso demonstra certa ligação ao partidarismo ideológico político de extrema-direita, que é bastante difundido nesse país a partir da última eleição presidencial. Lembrem-se que não sou de esquerda e nem de direita. Aliás, enquanto sacerdote, não devo afiliar-me a partidos políticos, porque enquanto profeta terei condições, sem nenhum constrangimento, de denunciar os erros dos nossos governantes. Lembro também de antemão que não levanto, portanto, a bandeira do aborto ou do movimento LGBTI+. Em relação ao aborto, não concordo porque comungo da doutrina cristã ortodoxa que me ensina sob nenhum pretexto que eu não devo matar, principalmente aqueles ainda no ventre materno que não podem se defender. O texto base da campanha não incentiva e nem mesmo menciona o termo aborto. Ele foi polemizado por outras questões no debate. O termo LGBTI+, presente em alguns parágrafos do texto base, está ali não incentivando o movimento, mas é apontado como um dos grupos vulneráveis que sofre violência no país, assim como os indígenas, assim como as mulheres vítimas do feminicídio. Embora os dados apresentados do movimento LGBTI são dados estatísticos questionáveis. Não concordo com a teoria do gênero, porque nossa doutrina cristã ortodoxa afirma que o ser humano nasce numa ordem natural, já predisposta pelo corpo, pois homem e mulher Deus os criou. Mas estamos abertos ao diálogo. Entretanto, não concordar ou não apoiar certos movimentos ou posições não significa que eu tenha que mover uma cruzada ou uma guerra santa a essas pessoas, ou condená-las como no período já ultrapassado da Inquisição. Ser coerente com a minha fé e doutrina não significa me fechar ao relacionamento fraterno, ao diálogo com o outro que pensa, age e vive diferente de mim. Fechar-me no meu medo, aliás, no meu mundo, fechar-me ao diálogo com outras religiões, mostra de fato que carrego em mim a ignorância, a insegurança e às vezes a prepotência diante de um mundo que se revela cada vez mais incompreensível. Aos católicos, cuidado. Lembre-se de que o pastor não cuida somente das almas das ovelhas. É preciso dar conta também da dimensão físico-corporal, da dimensão social, político e cultural. Isto é extremamente necessário. O profeta deve anunciar a verdade e denunciar sem partidarismo as injustiças sociais, a necropolítica que vitima muitas pessoas marginalizadas, a corrupção que nesse momento, com o covidão, ela consegue ser a rainha ou a mãe de todos os males. Não deixem a companhia da fraternidade morrer. Ela, desde a década de 60, exerce um papel fundamental na história da Igreja do Brasil. Qual seja, anunciar o Cristo Jesus, aquele do Evangelho,
que não media esforço para estar com os pecadores, sejam eles ricos, pobres, prostitutas, publicanos, com os marginalizados, vítimas de um sistema governamental opressor. Cuidado com o integrismo religioso. Ele poderá levar ao mesmo comportamento de irmãos pentecostais e neopentecostais. São esses, meus irmãos católicos, aqueles que não medem esforços para criticar o catolicismo com seus santos e condenar os católicos ao inferno e de atraí-los à sua igreja. Enquanto leigos, critiquem, apontem os erros, mas saibam ser humildes e contribuir para a melhoria e bom êxito das práticas evangélicas e não acabar com elas. Se eu não consigo dialogar com o diferente, com o outro que pensa diferente de mim, não estou aberto à fraternidade que o próprio Papa Francisco nos convida na Fratelli Tutti. É preciso um exercício de encontro e perdão. Se eu não consigo dialogar com o diferente, é porque não estou seguro da minha fé. Não tenho bases estruturais suficientes para manter um diálogo amistoso e saudável, porque me mostro inseguro. Que pena. A maioria de muitos católicos nunca leram as encíclicas papais, nunca leram as inspiradas encíclicas do Papa João Paulo II, nunca leram as encíclicas do Papa Bento XVI, que estão alicerçadas no verdadeiro magistério da Igreja. Na foto que você vê agora, em 2001, o Papa João Paulo II vai ao encontro do Oriente. Visita a Síria, a nossa Catedral São Jorge, destruída recentemente na Guerra da Síria. Veja, ele está ajoelhado, acompanhado por outros patriarcas ortodoxos. Veja que humildade, que homem santo. Não venho agora me dizer que o Papa cometeu heresia. Que pena, muitos se deixam ser guiados por youtubers intolerantes, que ao invés de levar os seus seguidores à luz da verdade, semeiam cada vez mais a indiferença, o ódio, o preconceito, a intolerância e o ranço do integrismo religioso. Nas eleições passadas, quantas desavenças aconteceram no seio das nossas famílias por conta de disputas políticas. Muitas famílias não se conversam hoje porque romperam relacionamento por conta de questões políticas. Não se esqueçam que nossos lares brasileiros são formados por membros de diversas religiões. Isso é cultural. E por conta de radicalismos religiosos, não estreitam os laços afetivos, porque costumamos demonizar o outro. Não aprendemos ainda a construir a dimensão fraterna da alteridade. Então, destruímos o outro, como se o outro fosse o nosso inimigo. Imagine como são os lares desses que dividem o mesmo teto com pessoas de diferentes religiões. Será que há lá respeito, tolerância? Será que há nesses lares amor? Por trás das polêmicas sobre a campanha da fraternidade ecumênica deste ano, percebemos o retorno dos mesmos embates políticos que segregam e polarizam as discussões em torno do maniqueísmo bem-mal, direita e esquerda, céu e inferno. Bispos, acompanhem seus padres. Se eles não tiveram nenhuma disciplina sobre o ecumenismo nos seus estudos de seminário, que se capacitem. Há tempo ainda. Padres, ensinam seus fiéis o que é o verdadeiro ecumenismo. Cuidado que muitos se consideram ultras radicais e levam outros a terem o mesmo comportamento.
poderão cair no mesmo erro que tantos condenaram. Leiam a doutrina da Igreja, que está consoante ao seu magistério. Leia os documentos por completo da Igreja, não recortes. Leia o catecismo da Igreja. Lá há muitos parágrafos que tratam ecumenismo e diálogo interreligioso. Leiam o texto base por inteiro da campanha e não os recortes apresentados. E saibam, ela é ecumênica. Uma campanha ecumênica quer dizer que, quando nós nos reunimos para rezarmos, vamos rezar junto o Pai Nosso, porque nós temos em comum com as igrejas tradicionais cristãs a mesma oração ao Pai, a mesma oração ao Cristo, porque Ele, o Cristo, é que nos une. As celebrações, os encontros, a via sacra, estão conforme a liturgia católica. Você vai fazer do jeitinho que está lá. Leiam, católicos, estudem, catequistas, acordem para a realidade em que vivemos, atualizem-se, não se deixe levar por qualquer sopro, pelos falsos profetas que arrebanham milhares de seguidores. Não se deixam levar pelo radicalismo de muitos que não aceitam nem mesmo o Concílio Vaticano II, de onde emanou decretos e documentos, a exemplo do documento sobre o ecumenismo, Unitatis Redintegratio. Saibam que o Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos em Roma mantém há décadas comissões internacionais para o diálogo teológico com outras igrejas cristãs. Essas comissões são formadas por teólogos de diversas igrejas, principalmente católicos, e são fiéis ao magistério da Igreja. A esses católicos, somente a esse conjunto, cabe o estudo das divergências e congruências relativas às igrejas cristãs. Essas comissões se reúnem uma vez por ano e apresentam aos seus líderes os resultados dos seus estudos. Cuidado com o zelo demasiado, superficial e imprudente, como afirma a Unitatis Redintegratio, o documento sobre ecumenismo. Assim, após termos exposto brevemente as condições segundo as quais podem exercer a ação ecumênica e os princípios principais pelos quais ela deve ser orientada, olhamos com confiança para o futuro. Esse sagrado concílio exorta os fiéis a absterem-se de qualquer zelo superficial ou imprudente que possa prejudicar o verdadeiro progresso da unidade. Lembre-se, esta não é a primeira campanha ecumênica, é a quinta. Porque somente agora os profetas e youtubers, que são os verdadeiros defensores da fé cristã, resolveram aparecer e levantar-se contra a campanha? O caminho ecumênico iniciado por grupos evangélicos no início da década do século passado se fortaleceu com o advento do Vaticano II, tendo como protagonista o Papa João Paulo XXIII. Seguiu sendo acompanhado pelos seus sucessores, Papa Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e atualmente pelo Papa Francisco. Visitem o site do Vaticano, vejam os avanços e conquistas, leiam os passos dos papas, os acordos, as declarações, aprofundem-se a fim de não sair acreditando em asneiras que são jogadas em lives monetizadas e bastante visualizadas. Deixe de popularizar aqueles que se dizem templários, marianos, do instituto tal, e dão contra-testemunho da Igreja. Ela que exerce o protagonismo histórico da campanha da fraternidade, genuinamente brasileiro. Num contexto brasileiro que, marcado por forças partidárias políticas, as ideologias de ambos os lados, extrema-direita e extrema-esquerda, vão de certa forma aparecer no discurso dos formadores de opinião.
principalmente daqueles que chamamos de influenciadores digitais. Vocês lembram dos conflitos e das divisões que ocorreram em nossas famílias por conta das eleições presidenciais? Quantas famílias romperam os laços de amizade e de amor por conta do idealismo partidário político? E hoje, muitas pessoas ainda nem se falam. Os influenciadores youtubers incitam alguns fiéis seguidores ao integrismo e preconceito religioso, quando deveriam prepará-los para se abrir ao outro, ao diferente, porque no processo do diálogo só poderá amedrontar mesmo aqueles que de fato são inseguros quanto à sua fé, quanto à sua verdade, quanto à sua certeza. Porque quando nos aproximamos do outro, nos identificamos sem necessariamente ter que desfazer de nenhuma das nossas verdades, de nenhuma das nossas crenças ou doutrina. O outro, nesse caso, é o demônio. O mal deve ser combatido a unhas e dentes. Que é isso? Esses tais católicos influenciadores, motivados pelo seu fundamentalismo e pelo integrismo religioso, pelo seu preconceito dos mais diversos níveis, criam muitas vezes uma apologética própria e dizem defender supostamente a igreja, mas desconhecem ou conhecem, mas não querem apresentar aos seus seguidores documentos importantíssimos da igreja e do próprio catecismo católico, o qual faz parte do magistério da igreja, onde é possível aprender o verdadeiro ecumenismo. É fácil falar, polemizar, recortar textos aqui, recortar vídeos ali e esconder a verdade em nome de um discurso radical. Muitos desses tais influenciadores, youtubers, até rejeitam documentos quando rejeitam o Vaticano II. Rejeitam assim o magistério vivo da igreja, ou seja, os seus próprios pastores. A igreja síria ortodoxa, da qual eu sou sacerdote, ela faz parte do CONIC desde a década de 90, juntamente com outras igrejas, a exemplo da Aliança Batista do Brasil, recentemente, como membro novo, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica Confissão Luterana, a Igreja Episcopal Anglicana, a Igreja Presbiteriana Unida, são igrejas tradicionais. Elas têm doutrinas e visões de mundo diferentes da nossa. E às vezes, assim como acontece com dentro das nossas igrejas, algumas pessoas dessas igrejas tendenciosamente se colocam a favor do aborto, da defesa de outras causas, mas não representam a igreja. Quantas pessoas dentro da igreja católica já cometeram aborto e se calaram? Ou até mesmo são a favor do aborto e se calam e algumas se apresentam? Quantas pessoas dentro da igreja católica já utilizaram e continuam utilizando anticoncepcionais? Veja, a igreja não é a favor, mas algumas pessoas, negando o que a doutrina da igreja ensina, se posicionam a favor de determinadas causas. Elas representam a igreja? Não. Você sabe por que as igrejas cristãs pentecostais e neopentecostais não fazem parte do diálogo ecumênico? Elas são convidadas, mas não vêm, porque não estão abertas ao diálogo, porque não estão abertas ao outro, porque para estas igrejas o outro, o diferente, é o demônio, é o próprio diabo. Porque pensam, assim como muitos fundamentalistas católicos, pensam que se contaminarão com o contato. Muitos desses soberbos espirituais ainda não estão firmemente arraigados na sua fé, na sã doutrina. Não têm bases sólidas. Por isso teme o contato, teme o outro. Quando eu me coloco, me apresento, me identifico. Aprendamos com o velho ditado: roupa suja
se lava em casa. Lembre-se da mulher cananeia, uma pagã, estrangeira. Ela tocou o coração de Jesus, fazendo com que ele se desviasse dos seus propósitos, atendendo ela em suas necessidades. Ele diz: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 15, versículo 24. O caminho ecumênico se faz na fraternidade e no diálogo. Este sim é compromisso de amor. Para tanto, é preciso encontrar-se com o outro, destruir os muros da inimizade, dos preconceitos, do ódio, das desavenças, das intolerâncias. Se eu não estou aberto ao encontro, ao diálogo com o outro, que é diferente de mim, é porque nunca me encontrei com Jesus. Eu nunca dialoguei com Ele. Coloquem-se no lugar de Jesus.